Em nome da Comissão Política Nacional do Partido Social Democrata, gostava de dar nota de um conjunto de matérias que foram alvo de discussão e deliberação nos órgãos nacionais do partido hoje reunidos. Gostaria de frisar que trataremos três níveis: o nível de vida interna do partido, o nível de natureza nacional e outro a nível de natureza de política europeia. Desde logo, começar por comunicar que deliberou a Comissão Política Nacional do PSD, tal como já havia anunciado previamente, convocar para o próximo dia 10 de dezembro o Conselho Nacional do Partido Social Democrata, com vista a apresentar uma proposta que hoje aprovou, no sentido de se realizarem as eleições diretas para a liderança do Partido Social Democrata no próximo dia 25 de janeiro de 2014. E o respectivo Congresso Nacional no dia 21, 22 e 23 de fevereiro de 2014. No plano nacional, aquilo que foi alvo de análise no âmbito da situação política, importa sublinhar a circunstância de se ter verificado, num momento particularmente relevante para o país, em que se debate o Orçamento de Estado e que existe uma grande observação externa sobre aquilo que se passa no nosso país, sublinhar a intensificação do diálogo social em Portugal, nomeadamente a presença do Governo e da pessoa, em concreto do Primeiro-Ministro, no âmbito da Comissão Permanente da Concertação Social, diálogo social esse também intensificado no plano partidário. E nesta circunstância, permitam-me que sublinhe que o Partido Social Democrata teve a oportunidade de reunir com as centrais sindicais, amanhã reunirá com a Confederação Nacional das IPSS, mas também já reuniu com a União das Misericórdias e na próxima sexta-feira reunirá com a CIP para analisar e debater com estes parceiros sociais aquela que é a proposta apresentada pelo Governo, aquela que foi a proposta apresentada pelo Governo, relativamente ao guião da reforma do Estado. Neste âmbito estamos a realizar este conjunto de contactos institucionais no sentido do PSD também poder contribuir de forma ativa para este trabalho e este desafio que o Governo lançou ao país através de um extraordinário documento que é o guião da reforma do Estado. Dizer e sublinhar que mais uma vez registamos como facto negativo a circunstância do Partido Socialista se ter autoafastado desse diálogo e ter demonstrado uma completa indisponibilidade para qualquer tipo de contacto institucional com o Partido Social Democrata. Facto que lamentamos depois de várias vezes termos reiterado esse convite. No plano ainda da análise da situação política interna, sublinhar a circunstância de que os grupos parlamentares do Partido Social Democrata e do CDS-PP apresentaram uma proposta realista e ponderada que revela um sentido de responsabilidade muito elevado destes grupos parlamentares, no sentido de elevar para 675 euros o valor do salário, o valor salarial mínimo a partir do qual se verificará a aplicação de medidas de redução salarial. Isto permitirá que cerca de 140 mil funcionários do Estado fiquem isentos de qualquer redução salarial. Ainda no âmbito da política interna, dar nota da circunstância de, mais uma vez, esta semana, e depois de termos tido notícia que no terceiro trimestre a nossa economia tinha voltado a crescer e que, portanto, confirmava-se duas circunstâncias importantes. A primeira, de que aquela afirmação que tantas vezes foi feita pelo Partido Socialista há poucos meses atrás, de que nos encontrávamos numa espiral recessiva, não se confirmava, bem pelo contrário, que aquilo que se confirmava por estes dados do terceiro trimestre, do crescimento da economia no terceiro trimestre, era o fim, em termos técnicos, da recessão em Portugal. Mas mais do que isso, a circunstância desta semana, o Instituto Nacional de Estatística ter revelado que se verificou uma aceleração da atividade económica no mês de setembro, como já não se verificava desde maio de 2011. Para além do comportamento também bastante significativo e relevante no âmbito das exportações. Também sublinhar que a OCDE, nas suas previsões e na análise que fez relativamente ao Orçamento de Estado para 2014, apresenta um grau de confiança elevado na circunstância de Portugal poder sair com sucesso em 2014 do plano de resgate
a que está sujeito desde maio de 2011. No âmbito da política europeia, dois factos fundamentais a sublinhar. O primeiro dos quais, o PSD congratula o povo irlandês pela circunstância de ter conseguido com sucesso terminar ou estar a terminar o resgate a que estava também sujeito em termos financeiros. Isto significa que há um caminho que está a ser seguido por um conjunto de países nos quais Portugal se inclui, que é o rumo certo para reencontrar um reequilíbrio das suas contas públicas, mas também uma perspectiva de crescimento sustentado da sua economia no médio e longo prazo. E no âmbito ainda da política europeia, foi analisado e foi deliberado também sinalizar como muito importante a circunstância de ter sido aprovado o orçamento europeu, que coloca à disposição de Portugal, a partir de 1 de janeiro de 2014, cerca de 27 mil milhões de euros, que serão, sem dúvida, um instrumento fundamental para apoiar a política de desenvolvimento económico do país e de coesão social, também no âmbito destes anos, 2014 a 2020. Coloco-me agora à disposição dos senhores jornalistas para responder às questões que desejem. António José Seguro disse ontem que as propostas que o PS apresentou de alteração ao Orçamento do Estado são um teste à real vontade do Governo e do Primeiro-Ministro de dialogar com o Partido Socialista. O PSD acha que o Governo deve aceitar alguma das propostas que o Partido Socialista apresentou? Em primeiro lugar, dizer que essas propostas serão, obviamente, alvo de apreciação em sede parlamentar. Agora, parece-me um tanto ou quanto abusivo da parte do líder do Partido Socialista estar a endereçar qualquer tipo de teste ao Partido Social Democrata e ao Governo, quando tem sido o Partido Socialista permanentemente a recusar qualquer tipo de diálogo. Diálogo direto com o Governo, diálogo direto no âmbito do parlamentar. Ainda recentemente os líderes parlamentares do PSD e do CDS-PP suscitaram a ativação da Comissão Eventual para a Reforma do Estado, que teve uma resposta novamente negativa da parte do Partido Socialista, e também o próprio Partido Socialista naquilo que é o cumprimento dos serviços mínimos da democracia a que está obrigado, que é o diálogo interpartidário, que seria desejável que acontecesse. O Partido Socialista por 3 vezes recusou liminarmente qualquer tipo de diálogo. E, portanto, depois do Partido Socialista ter afirmado que este era um orçamento irreformável, que era um orçamento que não mereceria nenhum tipo de aprovação pela parte do Partido Socialista, aquilo que eu percepciono é que as propostas que o Partido Socialista apresenta não é para colaborar num diálogo construtivo, mas sim dentro de uma linha de um populismo a que o Partido Socialista já nos habituou relativamente não a um teste ao Governo, mas num teste de populismo que está a levar a cabo perante a opinião pública. Significa que este Orçamento de Estado para 2014 é um Orçamento de Estado, como foi subejamente sublinhado pelo Governo e é de conhecimento público, que foi construído com enormes constrangimentos. Entre esses constrangimentos está a necessidade de atingirmos em 2014 um objetivo de déficit público de 4%. Implica que quando se apresenta propostas de aumento da despesa, como tem feito o Partido Socialista, que se apresente do lado do equilíbrio orçamental, da neutralidade orçamental, propostas que garantam essa neutralidade orçamental. Ora, aquilo que nós ouvimos foi o Partido Socialista apresentar uma proposta que é uma taxação sobre as PPPs, que aquilo que colocará é exclusivamente em causa aquilo que hoje já foi obtido por este Governo em termos de redução presente e futura dos custos das PPPs. Nós sabemos que sobre PPPs o Partido Socialista fala de cátedra, porque foi o Partido Socialista que nos últimos anos afogou o país em responsabilidades financeiras no âmbito das parcerias público-privadas. Mas a verdade dos factos é que este Governo já conseguiu uma poupança estimada presente e futura de cerca de 7 mil milhões de euros naquilo que são as responsabilidades totais das PPPs, e no próximo ano há uma previsão estimada
de redução dos custos que estavam previstos de cerca de mais de 380 milhões de euros. E, portanto, parece-nos pouco responsável aquilo que o Partido Socialista veio fazer, a não ser, mais uma vez, numa linha de mero populismo político. Mas o Partido Socialista tem mais propostas e garante que as suas propostas têm neutralidade fiscal ou neutralidade orçamental. Desse ponto de vista, não há espaço até para dar esse sinal de que o Governo tanto tem pedido, um sinal de entendimento? Essa questão o Governo terá que responder, não me cabe a mim responder. Do lado do Partido Social Democrata, a apreciação que nós fazemos é muito simples. O Partido Socialista, depois de ter dito que o Orçamento de Estado era irreformável, apresenta um conjunto de propostas que mais não são do que uma tentativa de afirmação populista face aos olhos da opinião pública, e do lado da neutralidade orçamental, as propostas que apresenta são irrealistas e infundadas sob o ponto de vista dessa neutralidade orçamental. Eu queria perguntar o que é que pensa da mensagem que é enviada pelo António Capucho ao Congresso das Esquerdas, impulsionado pelo Dr. Mário Soares. Não conheço o conteúdo da mensagem, não conheço o conteúdo da organização desse congresso. Tenho ouvido vários comentários sobre este tema. O último dos quais que eu ouvi foi por um dirigente do Partido Comunista, salvo erro, o secretário-geral do Partido Comunista, que disse que era um epifenómeno que se esgotaria amanhã mesmo na sessão que se realiza. Sublinho a circunstância de que no nosso país, em que o pluralismo de facto é a nossa marca identitária desta democracia moderna que somos, quando se juntam e agregam personalidades para pressionar um órgão de soberania como o Sr. Presidente da República, isso constitui um ato de normalidade democrática. E quando alguém expressa uma opinião sobre uma interpretação de natureza, uma interpretação política sobre aquela que é uma decisão do Tribunal Constitucional, isso é considerado como uma pressão inaceitável. E, portanto, há aqui um duplo peso e uma dupla medida que é utilizada por alguns protagonistas da nossa vida pública, que obviamente nós registamos, mas que respeitamos todas as manifestações da opinião. Já agora, só para insistir nesta pergunta, o que António Capucho vai dizer na mensagem que deixará a esse Congresso é lembrar, no fundo, o programa social-democrata que ele considera que está perdido no PSD de hoje, sobretudo nos ataques que têm sido feitos ao Estado Social e à Constituição. Sabe que eu julgo que quem anda perdido não é o Partido Social Democrata nem é a social-democracia. A social-democracia está bem presente na ação deste governo e na ação do Partido Social Democrata. Desde logo recordo que neste Orçamento de Estado para 2014, por exemplo, está previsto pela terceira vez o aumento das pensões mínimas em Portugal. Isto significa que mais de 1.200.000 pensionistas que oferem pensões abaixo de 280 euros beneficiarão pelo terceiro ano, e apesar de todos os constrangimentos financeiros que o país atravessa, de aumento das suas pensões. Quando no passado o Partido Socialista era governo e afirmava estarmos a viver tempos de fartura orçamental, congelou essas pensões. E nessa altura nós não ouvimos algumas dessas vozes levantarem-se relativamente a este tema. Mais do que isso, recordo que este governo majorou o subsídio de desemprego para os casais desempregados com filhos a cargo ou famílias monoparentais com filhos a cargo e tem tomado um conjunto de medidas de discriminação positiva sob o ponto de vista social que visa salvaguardar o bem-estar das pessoas mais protegidas. Não há governo que tenha governado em circunstâncias tão difíceis como este que não tenha garantido, como este tem garantido até aqui, uma linha de total fidelidade aos princípios fundacionais do Partido Social Democrata, nomeadamente os valores do humanismo e da solidariedade.